Ei, pessoal. Bom, como eu falei para vocês, na realidade o que acontece? Nossa ementa, ela possui uma parte referente às trocas que existem entre os objetos, tá? E essas trocas são justamente representadas pelos relacionamentos que a gente tem nessas classes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os relacionamentos entre as classes, claro que de uma forma mais superficial, certo? Porque, como eu já comentei, isso vai ser assunto aí para vocês em análise orientada a objeto, tá? Então, vamos lá. Então, vamos falar aí um pouquinho, né? Fazer uma introduçãozinha e falar aí dos tipos que nós temos, tá? De relacionamentos, tá? Então, associação, generalização, dependência, realização, agregação e composição, ok? Bom, então, esses relacionamentos vão descrever um vínculo, tá? Entre os objetos, tá? Então, vai permitir justamente a troca de informações e a colaboração, né, para a execução aí dos processos do sistema, tá? Então, eles vão ser responsáveis aí por trazer, né, ao nosso projeto essa aproximação com o mundo real, ou seja, ele vai mostrar como é que esses objetos se relacionam, tá? Como é que um interfere na realidade do outro, certo? Bom, então os principais tipos que nós temos são generalização, dependência, associação, agregação e composição. Vocês vão encontrar muito que elas são como se fossem subtipos da nossa associação, tá? Então, tem muita literatura que vocês vão encontrar dessa forma, tá? Que é como se fossem subtipos de associação. Então aqui tem mais ou menos um diagrama, tem um exemplo de um diagrama de classe, né? Então temos aqui composição, temos, temos agregação, tá? Temos essa associação, ok? Então temos algumas questões aí, alguns relacionamentos entre esses objetos e suas multiplicidades, tá? Que quem está fazendo o banco e já viu um diagrama de entidade de relacionamento lembra muito a nossa questão das cardinalidades, tá? Bom, começando aí pela generalização, que é o que a gente estudou, né, sobre herança, basicamente. Então, duas classes, elas possuem um relacionamento de generalização, quando uma das classes é uma especialização da outra. Então, a relação que nós temos é a relação é um. Então, eu tenho um mamífero é um animal, um peixe é um animal. Já trazendo aí aquele material do exercício de vocês, né? Então, já tem aí essa relação de é um, tá? Relação aí de herança. Então, quando a gente implementa essa generalização em Java, justamente a gente está trabalhando com herança. Então, ó, eu vou fazer um extends, né, para criar essa relação. Então, o mamífero estende um animal, então o mamífero é um animal, tá? E o peixe também é um animal, né? Lembrando que os construtores devem fazer referência ao construtor da nossa superclasse e que nós temos aí também esse essa visibilidade, né, protegida aí para poder dar acesso à nossa subclasse, né, as nossas especializações terem acesso aos atributos e métodos da nossa classe, tá? Temos aí a relação de dependência. Então, na relacionamento de dependência, a gente tem uma operação que precisa de outra classe para ser executada, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um DVD player, que eu não sei nem se é do tempo de vocês, eu tenho aqui, ó, um método, um comportamento de dar o play. Quando eu vou dar o play, eu preciso de uma mídia para dar esse play, tá? Então, eu preciso de um objeto desta classe. Então, eu dependo da existência de DVD mídia para poder colocar para funcionar aqui, tá? Então, a operação aqui, ela depende, né? O meu comportamento depende da existência de uma outra classe, tá? Para ser executado. Então, percebam que, na realidade, ó, nos atributos, nas características, eu não dependo dessa classe. Vai ser na operação que eu vou depender dessa classe. Então, se a classe DVD Media não for criada, quando eu for compilar aí, ó, o DVD Player, a mesma vai dar erro, tá? Porque existe essa relação de dependência.
Então, não preciso nem me preocupar, na realidade, com a implementação em si. Porque a partir do momento que eu fizer aqui essa implementação desse método, o nosso compilador aí, ele já vai verificar essa dependência com essa outra classe, tá? Bom, temos aí o relacionamento de realização, que é um relacionamento que a gente vai herdar comportamento de uma classe, mas não sua estrutura. Aí você diz, Cris, eu estou herdando, é uma herança? Não, não é uma herança, tá, gente? Isso aqui você está herdando apenas comportamento. Não existe atributos sendo herdados, tá? Então é um relacionamento que realiza algo, tá? Que implementa algo. Então aqui eu digo que minha classe cilindro, ela implementa a minha interface e forma geométrica, tá? Então o que isso quer dizer? Que a minha classe cilindro, ela precisa implementar esses cálculos aqui, tá? Ela vai ter esses comportamentos, também vão ter que ser implementados aqui na minha classe cilindro, tá? Então, exemplo aí, ó. Então, eu tenho aqui, ó, a classe cilindro e eu digo justamente, ó, implementa uma forma geométrica. Esse assunto aqui de interfaces a gente ainda vai ver, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, tá? Porque quando vocês encontrarem no diagrama, vocês já sabem do que se trata. Então, ó, calcular área e calcular volume vai ter que ser implementado aqui dentro de cilindro, certo? Bom, e aí temos os relacionamentos de associação, agregação e composição, que geralmente são os mais complicados para o pessoal entender. Então, uma associação vai ser uma relação estrutural, ou seja, uma classe, ela faz parte da estrutura de uma outra classe, tá? Então, é o que a gente chama da relação tem-um. Então, aqui, por exemplo, ó, uma pessoa tem um endereço. Podiam ser vários também, tá, gente? Tem vários aí, tem muitos, tá? Não tem problema, não. Poderia ser também. Só que o que acontece? A minha classe pessoa, ela é totalmente independente da minha classe endereço, tá? A minha classe pessoa, ela não deixa de existir por ela não ter um endereço. E o meu endereço também, né? Necessariamente, a gente pode até colocar dessa forma, né? Que ele não deixaria de existir. Por não existir essa pessoa, a gente poderia, dependendo, claro, desse contexto, tá? Então, estamos trabalhando dentro de um contexto que não haveria essa interferência, tá? Então, uma pessoa tem um endereço. Então, quando eu tenho essa relação, percebam que endereço aqui, ó, ele faz parte, né? É parte estrutural da minha classe, certo? Então, eu tenho um atributo aqui que tem o tipo dessa classe aí, tá? Tem um. Então, uma pessoa tem um endereço. Então, eu tenho aqui, ó, uma pessoa, tá? E ela tem aqui um atributo endereço, do tipo endereço, tá? Percebo que endereço não tem nenhuma relação com pessoa. Então, o que acontece? Endereço, ela desconhece a existência de pessoa, tá? Para ela não tem problema, certo? Bom, temos aí a agregação, e aí eu mudei esse diagrama aqui para poder trazer já um pouquinho da atividade de vocês, porque já ajuda vocês aí a entenderem, tá? Então, vocês podem pensar na agregação justamente como um tipo de associação, tá? Também mostra um objeto que é composto em parte por outro, tá? Então, existe também essa composição, certo? Só que o que acontece? Ele só existe se os demais objetos que o compõem existirem, tá? Então, aqui a obra, tá? Ela é composta aí, ela contém um artista, tá? Se o artista deixa de existir, tá? Ou se para que esse objeto obra exista, eu preciso ter um artista, tá? Então a obra só vai existir se existir um artista. E aí eu termino fazendo essa garantia quando eu tenho aqui o meu construtor e eu boto o artista aqui, ó, no meu construtor. Então eu garanto que uma obra ela só passa a existir quando eu tenho um artista, tá? Então eu consigo também com essa abordagem aqui reforçar essa questão de que o todo, né, ele só existe se a parte que o compõe existe também, tá? Só que essa parte, ela é independente do todo. Então, vamos dizer, né, como no exercício de vocês, que a gente tem uma galeria que tem obras de arte, tá?
Não é porque eu vendi uma determinada obra de arte que o artista sumiu, tá? O artista continua a existir porque podem ter outras obras desse mesmo artista, tá? Então, a parte existe independente do todo. Então, a obra é o todo, certo? E o artista é parte desse todo. Certo? Se o todo deixa de existir, essa parte aqui ainda continua a existir. Ela é independente, tá? Então, é isso aí. E nossa última... Ah, deixa eu botar o código, tá? Então, aqui o código, como eu fiz algumas modificações para colocar a imagem lá de vocês, então esse daqui não tá batendo direitinho não, tá? Esse daqui ainda tá, mas hoje aqui não tá não. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho a obra, tá? E aí, ó, eu tenho um artista, e aqui no meu construtor, tá? Eu vou ter aqui o autor, tá? Aqui, ó. Que então eu preciso, né? Que exista essa parte para que o meu todo possa existir, certo? E aqui eu tenho o artista, né? As informações desse meu artista, ok? Então, é comum aí que os atributos guardarem referências para as partes, tá? Então, aqui, ó, o atributo guardando uma referência para a parte, que é o artista. E, por último, aí eu tenho uma relação de composição, que também, as demais, né, as duas últimas, elas terminam sendo uma composição, porque elas têm algo estrutural, né? Mas o que acontece agora na composição é que a relação já é uma relação de posse. Tá? Então, o objeto, né, da classe, ela pertence apenas e exclusivamente ao objeto da outra parte. Então, a minha parte, ela pertence exclusivamente ao meu todo. Como assim, Cris? Então, aqui eu tenho livro e capítulo, tá? Então, um determinado capítulo, ele só vai existir se o livro existir, tá? Então, esse capítulo pertence exclusivamente a esse livro. A partir do momento que o todo é destruído, ou seja, que o livro é destruído, esse objeto livro é destruído, o capítulo, ele tem que deixar de existir também, tá? Então, a gente não vai ter mais essa referência vai se perder, tá? Então, a gente não vai utilizar mais essa referência. Então, a gente só, essa parte aqui, ó, ela só existe enquanto o todo existe. Contrário do que acontecia antes, né? Então, o artista ele ainda continuava a existir, independente da obra ser ou não, né? Esse objeto obra ser ou não destruído. Por quê? Porque existem outras obras do mesmo artista que podem estar lá relacionadas nessa galeria, certo? E aqui não. Um livro, realmente, um capítulo, né? Um capítulo pertence ao livro, certo? Então, é um exemplo que a gente tem aí dessa parte. Então, ó, eu tenho aqui um capítulo, tá? E aí eu tenho vários capítulos aqui, né? De um livro, tá? Eu coloquei aqui o private livro, mas eu nem preciso disso aqui, ó. Eu não preciso disso aqui, não. Ok? Então, pode retirar isso aqui, que não vai existir essa necessidade de fazer essa referência dupla aí, não. Bidirecional, não. Porque a partir do momento que eu não tiver mais o capítulo aqui, eu perco totalmente essa referência. Certo? Então, lembre-se que um capítulo só pode ser usado em um livro. Se o livro deixa de existir, o capítulo também. Então, é a minha composição em Java. Funciona dessa forma. Tá? Então, basicamente, são essas as relações que nós temos. Tá? Então, só assim, as principais, né, que a gente deve utilizar por agora, tá? Então, basicamente, a gente tem generalização, né, que a gente utiliza a nossa herança, tá? A gente tem a realização, que a gente utiliza aí a nossa interface, tá? No Java. A gente tem a relação de dependência, que já ocorre, né, quando a gente tem uma declaração de um método que utiliza um objeto de uma classe. E nós temos aí as nossas associações, tá?
que basicamente pode ser uma associação que muitas vezes vocês podem achar de associação plana também, tá? Que é aquela primeira que eu falei, que a gente considera uma associação mesmo, né? A gente chama de associação, que é a relação tem um tradicional, ou tem muitos. E aí, quando a gente começa a analisar a questão de todo e de partes, aí a gente entra aí nessa questão justamente da agregação, tá? E da composição, tá? Então, o todo só existe se existe a parte, mas o sentido contrário, né, não é verdade, tá? Então, é uma relação fraca aqui, ó. Tá vendo o triângulozinho? O triângulo não, o losango. Tá vazado, tá? Isso quer dizer que a parte pode existir sem o todo, tá? Apesar do todo só existir se a parte existir. Certo? Enquanto que, como eu já falei na composição, né, o todo destruído, a parte também vai deixar de existir. Bom, galerinha, é isso, tá? É só mesmo uma clareada nesse assunto para vocês. E aí a gente tem uma atividade para vocês poderem trabalhar um pouquinho já essas relações, tá? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.